Olá, boa tarde a todos. Luciano Leão falando aqui em mais uma edição do Segunda Livre Cultural, nessa tarde especial de domingo. E para aqueles que assistirão também depois do domingo, sejam muito bem-vindos. Como sempre, né, eu peço a todos vocês que você faça o de sempre, né? Faça o que todos aqueles que estão aqui no YouTube sempre pedem, né? Siga aí as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, ative o sininho para que você receba as notificações, para que você não fique de fora de nada que acontece aqui no nosso canal. Compartilhe, comente, envie nos grupos aí, via Facebook, WhatsApp, e vamos que vamos. Hoje, uma tarde muito especial, né? Onde nós vamos receber aqui o meu xará, diretamente lá do Rio de Janeiro, um artista maravilhoso, que eu admiro demais. Eu sou apaixonado por quadrinhos, por desenho, por arte, tudo que se diz respeito a uma cultura de verdade, né? A cultura, infelizmente, no nosso país, ela está meio banalizada em alguns sentidos, né? Infelizmente, algumas pessoas dizem que gosto não se discute, mas eu diria que um péssimo gosto musical, principalmente, né? Onde nós vemos que muitas coisas com a qualidade horrível fazem sucesso, né, e arrebentam, e nós temos aí muitos artistas, muitos desenhistas, pessoas ilustres no nosso país que muitas vezes têm dificuldade de publicar as suas obras, de ir um pouco mais longe por falta de apoio. Mas eu tenho certeza que isso está mudando, né, e prova disso é esse personagem que você vê ao meu lado aí, armado, muito bem armado, por sinal, né, que é o Doutrinador, um dos personagens mais famosos do meu querido amigo e xará direto lá do Rio de Janeiro. Já gostaria de dar as boas-vindas a ele nessa tarde especial. Seja muito bem-vindo, meu amigo, grande Luciano Cunha, diretamente lá do Rio de Janeiro, para nós batermos um papo aqui muito bacana nessa tarde. Eu tenho certeza que você ficará extremamente feliz sabendo aí das muitas novidades que ele tem para trazer para a gente. Boa tarde, meu xará, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite aqui, agora nessa edição nova, né, que é o Segunda Livre Cultural. Seja muito bem-vindo. Estar aqui de novo para a gente bater esse papo. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos contar nossa história mais uma vez, para quem não me conhece ainda, e também para quem já conhece, gosta do meu trabalho, ficar por dentro das novidades, que são muitas, graças a Deus. É isso aí, meu xará, seja muito bem-vindo mais uma vez. Deixa eu dar uma ajustada aqui no meu fone, que, né, passou dos 30, já viu, né? Agora ficou bom aqui, tá excelente o som, tenho certeza que todos estão nos ouvindo aí muito bem. Bom, eu coloquei o tema aqui, que é um tema muito sugestivo, né? Que é o seguinte: Doutrinador, o vírus vermelho. E daqui a pouquinho vocês vão entender, talvez olhando para o fundo vocês já entendem muito bem, né? Eu estou aqui, né, na região do Doutrinador, com medo, inclusive, dele atirar aqui em mim pelas costas, mas como ele é, né, um de direita, né, um destro, ele jamais faria isso, né? Jamais atiraria pelas costas. Não, e ele só caça políticos corruptos, então fica tranquilo. Fica tranquilo então, que você não será alvejado, pode ter certeza. Não serei alvo do Doutrinador, então, nessa tarde. Que bom, muito bom. Não. Bom, pessoal, para quem não conhece, eu gostaria, né, de que ele falasse um pouquinho mais quem ele é, mas já no início eu queria deixar muito claro que o meu xará, o Luciano Cunha, ele já trabalhava com quadrinhos, né, meu xará, desde os 16 anos. E ele começou desenhando gibi, inclusive de outro personagem muito conhecido aqui da nossa cultura pop, que era o menino maluquinho, né, do Ziraldo. E eu gostaria de ouvir mais uma vez, mais um pouquinho aí da história do meu xará, que é muito bom. Quantas vezes, meu xará, não sei se eu te falei isso, mas quantas vezes eu brinquei aqui na rua da minha casa, em carrinho de rolemã, com a panela da minha mãe na cabeça, imitando, inclusive, o menino maluquinho, né? Era muito bom.
É muito bom ser criança, né? Sempre. Sem dúvida. Infelizmente, nós vivemos um período aí onde as pessoas do poder, né, vamos colocar assim, têm tentado atacar a inocência das nossas A crianças. infância, exatamente. E é muito bom, né? Me fez lembrar aqui, lendo sobre o Menino Maluquinho, que eu já desci várias vezes aqui a rua da minha casa, de carrinho de rolimã com a panela na cabeça, imitando uma arte sua aí feita para o Ziraldo. Fale um pouquinho mais, ô Lu, quem você é, né? Se é isso mesmo, você começou com 16 anos, trabalhar nessa área aí, diga tudo. Então, 16 anos foi o meu primeiro emprego, né? Eu desenho desde que eu me conheço por gente, né? Igual, por exemplo, meus filhos também, eu tenho um casal, ele tem 6, agora ela fez 8, e assim como eu também, eles já, né, começam a desenhar, né? Quem tem não digo dom, né? Mas quem tem uma aptidão e tal, já começa desde cedo. Então, minha mãe tem lá guardados desenhos e rabiscos meus desde 6 anos. E aí, aos 16, eu comecei a trabalhar com o Ziraldo. Foi meu primeiro emprego, um período que eu me orgulho muito, né? Porque eu acho o Ziraldo um gênio da raça. O Ziraldo, para mim, inclusive, ele até, em relação à obra dele, eu considero a obra do Ziraldo maior e mais importante que a do Maurício de Souza. Eu sempre digo isso. Maurício, simplesmente, não estou diminuindo o Maurício, pelo contrário, o Maurício também é outro gênio total, mas o Maurício teve uma direção, né, um caminho empresarial muito mais bem sucedido que o Ziraldo, e por isso que o Maurício hoje tem até, né, maçã da Mônica, qualquer coisa da Mônica, da turma da Mônica, fralda, enfim, tudo. Mas o Ziraldo também tem uma obra gigantesca, e eu fazia um curso de desenho aqui no Rio, que inclusive fiquei sabendo que o curso fechou por causa da pandemia, não resistiu, e aí nesse curso a minha professora, que eu lembro muito bem, a Vera, ela me indicou para o diretor do estúdio de criação que o Maurício tinha, que o Ziraldo tinha aqui no Rio, em 88 isso. Eu tinha 16 anos. O pessoal aí pode ver, talvez, né? Vai falar, pô, esse cara pinta o cabelo e tal, mas não é não. Eu não gosto de pintar o cabelo, meu cabelo tá pretinho assim, mas eu já vou fazer 50 anos já esse ano. Então, em 88, no final da década de 80, eu estava trabalhando com o Ziraldo, e o pessoal que tinha lá no estúdio, só feras das antigas, que já acompanhavam o Ziraldo desde a turma do Pererê. Não lembro aí se o pessoal mais antigo vai lembrar desse personagem, que também é muito importante. E aí trabalhava com o Elci Miranda, com o Ferretti, e só pessoal fera, e eu estava lá, molequinho, e aprendi muito, cara, foi muito bacana. Como eu falei, uma época que eu me orgulho muito ter começado logo assim com artistas tão importantes, com obras tão relevantes. E aí, enfim, a coisa é tão, como é que se diz? É tão marcante, né? Que eu consigo desenhar um menino maluquinho até hoje, cara, assim, da mesma maneira, quase que de olhos fechados. É muito bacana a gente ter essa experiência também de desenhar a obra de uma outra pessoa e aquilo ser tão marcante que fica guardado no teu traço, quase que no subconsciente. E aí, para você ver, né, Xará, como a coisa, como o meu traço não tinha absolutamente nada a ver com o traço infantil, como o pessoal está vendo aí, né? Eu tenho um traço super realista, adulto, até, vamos dizer, né, como a galera hoje gosta de falar, o pessoal geek, nerd, um traço sombrio, né? E eu comecei fazendo uma coisa tão leve, né? Um personagem infantil tão, né, tão conhecido e tão, assim,
leve e divertido, ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Para você ver como, né, a gente, né, o artista em geral, como ele tem que se adaptar, né, adaptar seu traço, ou então adaptar sua música, o seu jeito de tocar e assim por diante. Tenho tantos amigos músicos também que gostam, né, na verdade, gostam de um estilo de música e, né, a gente, para sobreviver, para, enfim, colocar o pão de cada dia na mesa, a gente tem que se adaptar, trabalhar e, enfim, correr atrás, né? É isso aí, meu brother, e todos que nos acompanham aqui. Para quem não conhece, né, o desenho, eu coloquei aqui a capa do desenho que virou o filme, né? O menino maluquinho real segurando ali a ilustração, mas a ilustração do meu xará é essa daqui, ó. Tá aí, ó. Essa é uma delas, né? Assim, a gente fazia, era muita, como é que se diz? A produção era muito, era muita coisa, porque o Ziraldo, na época, né, ele tinha um contrato com a Abril, com a editora Abril. E a Abril, né, estava no auge e tal, então a Abril tinha dezenas de publicações, e aí o Ziraldo publicava, além do gibi, que era mensal, ou seja, né, a gente tinha que criar ali 60 e poucas páginas mensalmente, a equipe, o Ziraldo ainda tinha vários contratos para lançar livros e catálogos, enfim. Então, era muita coisa, cara. Eu lembro que a gente era uma equipe bem reduzida, se eu não me engano, eram umas 6 pessoas só, e a gente tinha que dar conta desse trabalho todo aí. E aí, logo depois, né, Xará, assim, aí nos anos 90, como sempre foi muito difícil, e é difícil até hoje, né, a gente sobreviver da nossa própria arte no Brasil, principalmente trabalhar com quadrinhos, né? História em quadrinhos sempre foi complicadíssimo para você sobreviver no Brasil. Aí, ali na metade dos anos 90, eu tomei um caminho que é natural, né, para quem é ilustrador, para quem trabalha com desenho, que é você migrar para trabalhar ou em jornais, né, ou em agências de publicidade. E foi o caminho que eu tomei, como eu falei, é um caminho natural. E aí eu trabalhei em praticamente todos os jornais, os grandes jornais diários aqui no Rio, e trabalhei também em diversas agências de publicidade, sempre na editoria de arte, né? E aí, assim, mas sempre, né, sempre tentando manter ainda a minha ligação com o quadrinho, sempre desenhando, sempre, mesmo que sem publicar, desenhando para mim mesmo, para mostrar aos amigos e tal. E aí passei um grande, né, tem um grande ato, vamos dizer assim, em relação à minha carreira com quadrinhos, porque aí eu fico sem publicar anos e anos, e aí, né, tem aquelas coisas de você desistir de fazer e tal, tá? Aí eu trabalhava numa agência de publicidade em 2008, e aí foi quando eu criei o Doutrinador, porque em 2008 a gente já tinha, né, essa quantidade, já tinha aquela quantidade gigantesca de escândalos de corrupção diariamente, né? E eu sempre fui, né, sempre fui ligado em política, sempre fui um cara assim que me importava com isso, com o assunto, com o tema. E aí, em 2008, eu criei o Doutrinador para externar a minha revolta, a minha indignação com a nossa classe política, né? Eu queria, entre aspas, né, queria fazer alguma coisa. Então, fazer alguma coisa era colocar, mesmo que no papel ali, num personagem, a minha indignação. E aí eu criei esse personagem, o Doutrinador, que nada mais é que um misto, né? Uma mistura de Punisher, que é o Justiceiro, com o Batman, com um pouquinho de Rorschach, do Watchmen, com um pouquinho de V de Vingança. Enfim, todas as minhas referências, os meus personagens, na verdade, esses, fora o Homem-Aranha, são os personagens que eu mais gosto. E aí eu bati isso tudo num liquidificador e botei
a nossa pitadinha ali, né? A pitadinha brasileira, o nosso elemento, nosso tempero brasileiro, e criei esse personagem que é um justiceiro, um vigilante, que ele se revolta, como eu, como você, como todo mundo, né? Por isso, né, na verdade, né, Xará, por isso que o personagem alcançou o tamanho que ele alcançou. A gente vai falar isso daqui a pouco, virou filme, virou série, já está em 8 países e tal. Justamente porque logo lá no início, em 2008, enquanto eu estava lá na agência e criei esse personagem, comecei a fazer as páginas só por, né, como eu falei, para externar aquela indignação. Logo eu vi que eu tinha um personagem muito potente, uma coisa que as pessoas se identificavam muito, entendeu? Desde o início, cara, quando eu mostrava às pessoas, aí o cara falou, pô, não, porra, ele mata político? Pô, cara, isso aí é muito legal, o máximo, pô, tinha que ter um cara desse na vida real e tal. Ou seja, a revolta, né? A indignação das pessoas é muito presente, era muito presente, é muito presente até hoje, e esse era a grande identificação que as pessoas tinham desde o início lá em 2008. E aí eu criei e cheguei a fazer umas 40 e poucas, 50 páginas, e olha que curioso, aí eu mandei, né, fiz uma apresentação bonita e tal, e mandei para 14 editoras aqui no Brasil. Na época, Xará, a gente não tinha as redes sociais, né? Como a gente tem hoje, em 2008. Só tinha o Orkut, eu acho. Mesmo assim, eu acho que o Orkut estava morrendo, não lembro agora direito. E aí, o caminho natural, né? O caminho normal, vamos dizer assim, para você ser publicado, né? Para você ter o seu trabalho visto, era você, né, mandar o trabalho e ser avaliado, ter uma análise de algum editor, né, de alguma editora, e você ser publicado. E aí eu mandei para 14 editoras e 11 me responderam praticamente a mesmíssima resposta. Falaram assim, Luciano, a gente achou interessante, gostamos e tal, mas nossa área jurídica aqui da empresa, da editora, achou melhor não publicar, porque isso vai dar M, vai dar problema. E por quê? Porque, né, quem conhece aí já sabe, para quem não conhece, e depois quiser procurar o personagem, né, ele não tem meio termo, né, ele é exatamente como o Punisher, como o Justiceiro, o personagem da Marvel, o personagem americano. Ele não prende, né, os vilões, ele não prende os políticos, ele os executa. Então, também tem essa marca, né, que sempre acompanhou o personagem também, que é essa polêmica do método dele, né? Um método muito, muito forte, muito radical, vamos dizer assim. E aí, e essa marca acompanha o personagem até hoje. Então, logo de início, em 2008, eu tive essa resposta, e aí fiquei triste, claro, né? As pessoas, não vou poder publicar. E aí eu guardei o personagem na gaveta, né, em 2008, e ele dormiu lá na gaveta durante 5 anos. E aí só em 2013, olha como são as coisas, em 2013 que eu volto a publicá-lo de forma totalmente independente, porque aí nós já tínhamos as redes sociais, né, já tinha o Facebook, ou seja, você podia criar uma página, né, criar uma fanpage que é a atual até hoje, né, que é a mesma fanpage. Eu criei em março de 2013, olha só, Xará, em junho começam as manifestações. E aí o personagem ganha muita relevância, muita audiência, porque era justamente, né, aquele período, que acho que todo mundo que está nos assistindo lembra, o período que, né, o brasileiro, né, o povo, o público vai às ruas naquelas representações maciças
de desagravo à corrupção, de tudo que a gente, né, contra tudo e contra todos. E ali o personagem ele ganha muitas curtidas, muita audiência, e foi justamente por causa disso, por causa desse período, por isso que muita gente pensa que ele foi criado nas manifestações, mas, ou seja, não foi. Ele foi criado 5 anos antes, e por isso que a gente está aqui conversando, porque se não fosse, talvez as manifestações, a gente com certeza nem se conheceria, e, enfim, nada disso teria acontecido. Sem dúvidas, muito bom. A gente fala, né? Assim como o doutrinador, o destro também foram inspirações proféticas, né? Vamos dizer assim, que Pois é. retratam perfeitamente a realidade, o momento, né? Esse aqui é o primeiro dessa época aqui. Então ele está totalmente inserido. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para o pessoal ver. Ele está totalmente inserido nesse contexto das manifestações. Eu fazia praticamente um retrato diário, né? Não sei se o pessoal vai dar, acho que dá para ver Vai aqui. sim, ó. Vamos aumentar Ó, aqui já. Aqui a galera lá nas manifestações, aqui ele brigando, né? Aqui ele chega em São Paulo, deixa eu puxar aqui. Aqui ele está contra o batalhão de choque aqui e tal. E, enfim, deixa eu ver se... Então, essa foi a primeira edição, que é bacana contar essa história também, porque eu fiz de forma totalmente independente. As pessoas... eu postava isso na rede social, no Facebook, e as pessoas queriam ter, né, o gibi impresso, né? A galera gosta de colecionar, de guardar e tal, de ter aquela, né, o gibi em papel. E aí eu tinha uma grana guardada e eu publiquei, ou seja, né? É curioso também contar isso, é bacana, porque aí depois, Xará, quando eu já tinha dado, né, aquela explodida na rede social e tal, aí eu tinha cerca de 30 e poucas mil pessoas me seguindo, hoje tem 140 e poucas mil. Aí quando chegou a 30 e poucos mil, aí algumas daquelas editoras que tinham me negado né, a publicação lá atrás, me procuraram, umas 3 delas. Eu falei assim, agora você quer? Não, agora não, pô, porque agora eu tinha o meu próprio público, eu sempre, até hoje, ou seja, lá se vão, né, quase 10 anos, não, mais de 10, aliás, até hoje eu que cuido das minhas redes sociais, eu que respondo às pessoas e tal. E aí eu já tinha uma interação enorme com o público que me seguia, e as pessoas pediam para que eu imprimisse, que eu publicasse a edição impressa, e assim eu fiz. Essa primeira edição eu lancei em janeiro de 2014, e ela acabou em 4 meses. Eu peguei a grana que eu tinha guardado, publiquei por minha iniciativa totalmente independente, sozinho, publiquei, e aí vendi em 4 meses toda a tiragem, aí recuperei a grana para fazer já a segunda, e já desenhando a segunda, né, para ser publicado também. E aí foi, né, até hoje, já publiquei, até separei aqui para mostrar ao pessoal, né? Isso tudo, nesses últimos 8 anos, Xará, isso aqui é tudo que eu lancei de quadrinhos, ó. Poxa, que bacana, hein? De 2008 a 2008, não, perdão, de janeiro de 2014 até 2022. E com os lançamentos agora que daqui a pouco a gente vai falar. Então, foi dessa história, né, de revolta contra a nossa classe política que surgiu tudo, né, na verdade, tudo que eu estou vivendo nesses últimos anos, né? E aí, em 2015, já começou o lance do namoro com o cinema,
né? Em 2015, eu já tinha as 2 edições, e aí já tinha vendido, né? Já tinha esgotado a 2ª edição, sempre crescendo, e aí, por causa como eu falei, por causa da polêmica, né? De matar políticos, eu já tinha dado entrevista para praticamente todos os órgãos, assim, né? Todos os portais, tudo que você imaginar aqui no Brasil, todos os jornais importantes, e também já tinha saído lá, já tinham feito matéria sobre mim ou entrevistas com a revista Rolling Stone, com o jornal The Guardian, aí já tinha saído na Argentina, na China até, Itália e tal, e aí começou a aparecer alguns diretores e produtores de cinema importantes no Brasil, e aquilo, né, me chamou, né, me deu, além de, né, ser muito bacana, muito prazeroso, aí eu tive a certeza, mais do que nunca, que eu já tinha tido lá no início, mas a certeza mais do que nunca que eu tinha realmente não só um personagem, né, Xará, mas um produto nas mãos, um produto pop, de cultura pop, como o pessoal gosta de falar, né, um produto geek, né, que é próximo desse universo de super-heróis, né, de Batman, de Homem-Aranha, assim por diante. Essa cultura pop que a gente vê aí, né, massificada por causa dos filmes de super-heróis. E aí começou esse namoro. Primeiro eu tive contato com o Caio Gulani, que é diretor da Gulani, que é uma produtora importante no Brasil, depois com o Afonso Poiá, que é um diretor importante, depois com Tomás Portela, também outro diretor importante, e até que no final de 2015, né, final de 2015, aí finalmente eu tenho a oportunidade de mostrar o trabalho para Downtown Filmes. O pessoal der um Google aí vai ver que é a principal distribuidora do cinema brasileiro, de filmes brasileiros no nosso país, e que eles também têm uma parceria de longa data com a Paris Filmes, que também é outro distribuidor grande, um player muito importante, né, na indústria do audiovisual brasileiro. E aí, finalmente, o sonho se realizava por completo, né? Porque aí eles me fizeram uma proposta bacana para levar o quadrinho para as telonas, para virar filme e série. E assim eu vivi durante 4 anos praticamente nas nuvens, vamos dizer assim, né? Um sonho de todo quadrinista, de todo mundo que trabalha com quadrinho, é ver, né, seu personagem, sua obra retratada nas telas de cinema. E eu trabalhei durante praticamente 4 anos, muito próximo. Até hoje, nunca posso deixar de agradecer aos produtores do filme, Bruno Weiner e Márcio Fracaroli, que me deixaram muito próximo de todo o processo, né? Eu não tinha palavra final, palavra decisória, mas eu participava de todo, né? Participei de todo o processo ali, desde de escolha de elenco até figurino, e enfim, eu ia na... e principalmente, né? Eu sou co-roteirista, também escrevi o roteiro do filme e da série. Então, eu fiquei muito, muito, muito perto do meu filho, do meu filhote, que eu chamo, e eu tenho que agradecer a essas duas pessoas, o Bruno e o Márcio, eternamente, que foi realmente me deixar próximo de toda a produção. Foi muito bacana da parte deles, e uma faculdade, uma universidade que eu fiz sobre o processo de produção de um filme, processo em relação ao que acontece na Ancine, na Agência Nacional de Cinema. Ou seja, foi um período muito, muito bacana e inesquecível da minha vida. Muito bom, meu xará. É interessante, né, deixar registrado e claro aqui que o Doutrinador ele é um personagem 100% brasileiro. Óbvio, né, Exatamente. com inspirações em outros, E né, aí, já mais. né, e aí
você tinha engatilhado aí o trailer, para quem não viu, nunca viu o Doutrinador ou não sabe, você podia passar o trailer aí para a galera sentir a atmosfera do filme e principalmente saber por que o filme foi, graças a Deus, foi feito de forma tão, né, bacana, profissional e com tanto carinho, que isso imprimiu, né, isso foi impresso na tela, e por isso que o filme, né, depois do trailer, eu posso contar isso para o pessoal, porque o filme está viajando o mundo todo, está sendo lançado em vários países grandes e bacanas com uma indústria audiovisual forte, porque o filme foi muito bem feito. Você podia passar aí para a galera ver. Show de bola, bora de trailer então, galera, para quem não conhece, vamos sentir a atmosfera aí, né? Aperte o cinto e vem com a gente. Finaliza. Isso é política. A polícia ainda não tem pistas do manifestante mascarado que invadiu a sede do governo. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Porque enlouqueceu. Meu xará, frase importante aí, que ficou gravado na minha mente. Ele diz ali, né, que o doutrinador é o reflexo do cansaço do nosso povo. Sim. Né? Vale lembrar que, como eu disse aqui no início, para aqueles que estão chegando agora, né, faça o de sempre, curta, compartilhe, né, deixe o seu like aí, envie para os seus amigos que gostam de quadrinhos e para os que não gostam também, né? É uma ótima opção aí de cultura de qualidade. É interessante que o meu xará aí, ele está no Rio de Janeiro. E todos sabem, né, que o Rio de Janeiro ele sofre aí com muitas questões, não só as políticas, né, mas eu sempre acompanho aqui, agora essa semana, por exemplo, infelizmente nós tivemos essa tragédia lá na cidade de Petrópolis, onde até agora estava acompanhando, foram confirmadas 105 mortes, né, infelizmente, uma tragédia. Então, um estado que, por conta da má gestão, e principalmente, né, com a falta de compromisso dos governantes, tem sofrido aí muitos anos, né, o povo tem sofrido. Então, eu penso que parte da inspiração, né, do meu xará também está baseada nisso, né, na realidade mais próxima. Só aproveitando esse gancho, meu xará, eu estava acompanhando aqui que pelo menos 6 dos últimos, né, vamos colocar aí 10 governadores que o estado teve, foram presos, né? Moreira Franco, né, ele foi preso, a Rosinha, o casal Garotinho, né, que é muito famoso, e recentemente, né, em 2017, Sérgio Cabral, e logo na sequência aí, o seu sucessor, mais conhecido como Pezão, né, foi também preso aí por conta de desvios do dinheiro público e atrocidades, né, com o dinheiro do pagador de impostos, que gera tragédias, né, gera mortes, que quando o dinheiro não é aplicado para melhorias no estado, nas cidades, nos bairros, acaba afetando a vida daqueles que mais precisam. E eu penso que, né, o doutrinador ele tem muito a ver com isso, e eu penso até que é uma oração diária de governadores como esses aí, que jamais, né, alguém vista essa roupa aí, saia na rua com esse pensamento aí de
fazer justiça com as próprias mãos, né, e sair aí alvejando, né, essa bandidagem, essa que é a realidade, né, essa bandidagem que está infiltrada aí, metendo a mão no dinheiro público há muitos anos, não só no Rio de Janeiro, tá? Você que é carioca, não fique bravo comigo, né? Estou aqui no estado de São Paulo, exato. Na minha cidade acontece, no Brasil inteiro acontece, nas melhores famílias acontece. Então Sim. não fique bravo comigo, você que é carioca, eu só estou dizendo, né, e destaquei aqui o estado do Rio de Janeiro, que, né, nos últimos anos aí tem sido campeão de, né, botar no xadrez governadores aí, vagabundos que roubam e desviam dinheiro público. E, assim, de verdade, seria um sonho, né? Não só meu, mas de muitos brasileiros, que o doutrinador, ele, né, ressurgisse e viesse aí para a realidade, pelo menos passar aí uns 10 anos aqui no Brasil, né, fazendo algumas caças aos fantasmas corruptos, né? Eu tenho certeza que muita gente ia ficar feliz, viu, se ele existisse de fato. Ele já existe, né? Estava nas telonas, mas que ele saísse das telonas pelas ruas e pelos estados desse Brasil. Eu penso que o que é de gente que deve falar para o Luciano aí e perguntar, né, se alguém nunca mandou mensagem para ele pedindo autorização para fazer isso na vida real, eu penso que já deve ter algum maluco que pediu isso para você, ou não? Rapaz, isso aí é engraçado você falar isso, mas assim, muita gente, né? Inclusive o medo de alguma parte, não só dos editores lá atrás e também dos produtores, é que isso estimulasse alguém a realmente fazer alguma coisa parecida, né? E aí, não sei se você lembra, teve um cara no primeiro gibi, na primeira aventura do Doutrinador, ele joga um carro com explosivos no Congresso, né? Inclusive, no filme, né? Não posso nem dar spoiler, mas no filme também tem uma cena parecida. E aí, não sei se você lembra, agora, há relativamente pouco tempo, acho que foi no governo Temer, não sei, um cara entrou com um carro, né? Obviamente não estava com explosivo, mas o cara entrou com um carro para invadir o Congresso ali, e aí a polícia do Congresso, né, a segurança, atirou nos pneus e tudo. Ou seja, se tivesse um maluco como esse, né, talvez a coisa fosse diferente, um sniper, sei lá. Mas isso é muito, né? É claro que isso é tudo mais do que ficção, né? Isso é uma fantasia. E o importante, Xará, é que as pessoas realmente sejam doutrinador ou personagem na hora da urna, né, cara? Porque, pô, o carioca, principalmente, ele escolhe mal demais os seus governantes. Então, o carioca, acho que bate o recorde mundial de escolher mal seus governantes. E aí, e o pior é que o panorama para esse ano também, né, que a gente tem a eleição, os candidatos são os piores possíveis. Então, o carioca está sempre escolhendo entre o menos pior. E aí, o cenário para o Rio é sempre o mais tenebroso possível para quem, principalmente para quem mora aqui e quem gosta, né, da cidade. Eu adoro o Rio, mas confesso que tem hora que, sabe, assim, quando eu viajo para outros lugares mais civilizados, vamos dizer, do que o Rio de Janeiro, bate aquela vontade assim, pô, cara, eu queria deixar aquela cidade, mas enfim, vamos falar de coisa boa, né? Porque senão a gente começa a choramingar aqui sobre como é que se diz? Sobre os problemas do Rio de Janeiro, que são tantos, aí a gente vai falar só sobre isso. Sim, mas aí... Vamos pensar que o Rio de Janeiro continua lindo. Já é pois é, motivador, né? Pelo menos na canção, pelo menos na música ele continua lindo. Mas então, como o pessoal pôde ver aí, né, tenho certeza que as pessoas gostaram
do trailer. Como eu estava falando, o filme foi muito bem produzido e isso imprimiu na tela e isso possibilitou o filme ter essa aceitação, né? No Brasil não foi muito boa, teve vários problemas sobre a data de lançamento. A gente chegou a fazer 300 mil ingressos na bilheteria, que não é ruim para um filme brasileiro vindo de um quadrinho, né? É um filme adulto, que não é de comédia. E aí, só que o filme está tendo uma sobrevida muito bacana no exterior, né? O filme foi lançado na Coreia do Sul, Japão, Rússia, França, Estados Unidos e agora vai para a Índia. E sempre com críticas muito boas. Isso me orgulha muito, né? Porque pelo distribuidor, eles me mandam as críticas, me mandam alguns links sobre sites de cinema desses países, e as críticas são sempre boas, assim, tipo, né, eles gostam de fazer aqueles rankingzinhos, ou, né, dar 5 estrelinhas, ou aqueles íconezinhos de pipoca e tal, e o filme está sempre ali com uma nota entre 8, 8,5, 7,5, 9 e tal, ou seja, o filme é muito bem avaliado no exterior, e aí justamente chega onde, né, a gente estava conversando sobre a razão da gente, né, trazer as novidades, falar sobre o que está acontecendo agora, que é justamente por causa dessa internacionalização do personagem, né, Xará, que eu precisava fazer uma nova aventura nos quadrinhos, né? Precisava voltar à mídia original do personagem, que é o quadrinho. E aí, o que aconteceu lá no início, ainda em 2014, né, foi que eu já tinha contato e possibilidade de publicar o personagem na França e nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Isso que é muito maluco, cara. Tanto o editor francês como o americano, eles me pediram que eu produzisse entre 10 a 12 páginas, olha só que loucura, para que eu explicasse ao leitor, né, o leitor local, ou seja, o leitor francês ou americano, como é o nosso cenário de corrupção. Olha só que loucura. Por quê? Porque senão o cara não ia entender. O cara não ia entender por que um personagem, né, um vigilante, o cara sai pelo Brasil afora, sai pela cidade, matando político A, político B e assim por diante. O cara falou, mas que cara é maluco e tal. Ou seja, o nosso cenário de corrupção é tão absurdamente distópico, tão maluco, tão absurdo, né, que a gente tem que explicar para o gringo, a gente tem que explicar para o cara do outro país, para ele poder ter minimamente a noção do que a gente passa. Então, nessa época, eu não conseguia produzir essas páginas que eles pediram. Por quê? Porque eu já estava envolvido com a produção do filme. Eu já tinha feito negócio, né? Já tinha vendido os direitos para Downtown Filmes e a gente estava iniciando a sala de roteiro. Ou seja, eu não ia ter tempo, porque, né, o pessoal deve imaginar como é trabalhoso fazer um quadrinho. E aí acabou morrendo o papo e, né, acabou, enfim, me envolvi lá com a produção do filme, acabou o papo. Só que agora, né, eu precisava retomar essa carreira, vamos dizer assim, do personagem nos quadrinhos, e como ele é um personagem agora, né, não é só mais um personagem brasileiro, né, graças a Deus ele ganhou outros países, e aí eu precisava colocar o personagem, Xará, num cenário, né, num ambiente em que eu não precisasse explicar ao leitor, né, o que estava acontecendo. Isso é muito ruim para qualquer obra de ficção, você ficar explicando o cenário. Então, o que aconteceu? Aí vem, ironicamente e infelizmente, vem um cenário mundial
né, que é justamente essa coisa tenebrosa que a gente está vivendo desde 2020, que é essa pandemia. E aí, quando eu olhei para aquilo tudo, né, aquilo e o que a gente vê até hoje, né, esse cenário de teorias da conspiração, que isso, para quem escreve ficção, é absolutamente maravilhoso, no sentido, né, figurado da palavra, claro, não estou falando que tudo que a gente está vivendo é bom, pelo contrário, é péssimo, mas para quem escreve ficção, esse nível de teoria da conspiração, né, que a gente vê absurdamente todo dia no jornal, né, sobre nível de caos, né? Nível de caos mundial e de interesses geopolíticos, interesses econômicos sobre as Big Pharma, as Big Tech, enfim, e todas essas loucuras, né? Por isso que eu até coloquei aqui, a gente coloca aqui no final, imagine, né, aqui tá, vou mostrar já para vocês, imagine se todas as teorias da conspiração dos últimos anos fossem reais, entendeu? Então eu criei, junto com o Sérgio Martorelli, um outro roteirista aqui do Rio, meu amigo, eu criei esse cenário, essa aventura, que é esse aqui, ó, o Vírus Vermelho, Doutrinador, o Vírus Vermelho. E aqui está o cara, tem um cara ali, né, com os puppets, manobrando ali as marionetes do mundo, entendeu? Então, essa aqui é a mais nova aventura do Doutrinador, que eu e Sérgio fizemos questão, né, da gente colocar o máximo de... Óbvio, é uma obra de ficção, mas ela tem um pé na realidade. Eu até gosto de dizer como assim era o filme, né? A gente lá na sala de roteiro, a gente gostava de falar que o filme era uma realidade comentada, ou seja, é uma ficção, mas com um pezinho no mundo real. E aí eu peguei todo esse cenário de conspirações, de indústria farmacêutica, geopolítica, e coloquei o Doutrinador inserido nesse ambiente, nesse cenário internacional, nessa conspiração global. E isso eu já fiz, obviamente, né, Xará, pensando não só nesses outros países onde o personagem já está por causa do filme, mas também porque em janeiro do ano passado, já tem um ano, passa rapidinho, eu fiz uma parceria com uma editora americana chamada Arkham Comics. Eles têm um site que, se o pessoal depois quiser acessar, é arkhaven.com, né? E eles têm um site onde está lá as minhas obras, não só o Doutrinador, mas também como o Destro e o Garra Cinzenta, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E graças a Deus, graças a muito trabalho e também, né, Xará, a gente tem que fazer também, deixar a modéstia um pouquinho de lado, graças também a muito trabalho e muito talento. Ou seja, nós brasileiros somos os mais lidos nessa plataforma, com mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil fãs já leram, já fizeram o download dessas aventuras. Ou seja, o Doutrinador, ele está agora, né, sendo traduzido e ganhando o mundo, e justamente, ou infelizmente, ou felizmente, sei lá, né, essa pandemia só serviu, no caso da ficção, para catapultar o personagem para outras aventuras, outros tamanhos até, né? Porque a partir do momento que o cara, né, o leitor lá na Europa, ou seja lá onde for, nos Estados Unidos, né? Estou publicando agora também um material no leste europeu, né? O Destro já está lá e, enfim, já está indo bem. Polônia e tal. Então, justamente quando você ganha o mundo, você precisa ter uma história global, uma história que, né, universal, que qualquer leitor possa entender, e é justamente isso que eu tentei fazer com o Vírus Vermelho. E é esse aí mesmo o link para a galera ver.
Então tá aí. Esse era o que a gente, né, tinha combinado, fazer o nosso merchan aqui. Tá aí o Vírus Vermelho, que é a mais nova aventura do Doutrinador, que está sendo vendido lá na minha loja virtual, se você puder botar aí. Inclusive, nessa semana, estamos em promoção, toda a loja. A gente tem camisa lá do Doutrinador também, que é muito, muito bom falar isso. A camisa que Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, não tira mais do corpo, né? Tá sendo um garoto propaganda simplesmente fantástico para mim. Então, tá tudo lá em promoção na nossa loja, que é lojasuperprumo.com. lojasuperprumo.com, tá lá é isso aí, tá lá o Doutrinador, tá lá esse compilado aqui também. Esse compilado é o compilado que a gente chamou, né? Eu chamei de definitivo, porque são todas as edições de 2013 a 2018, por isso que ele é grossão assim, ó, tem mais de 200 páginas, tá tudo aqui. Xará, só um detalhe importante, o Doutrinador, esse compilado aí, ele é grande assim porque ele está na 6ª edição, é isso mesmo, né? Exatamente. Então, para quem... Então tem esse compilado, que é esse grandão aqui, tem histórias, todas as histórias que foram publicadas até chegar nesse aqui, que é o mais recente, foi lançado agora, mês passado, em janeiro. E lá também, na loja, tem esse outro filhote aqui, que a gente tinha combinado de falar, que é um filhote, outro filho que eu, como é que se diz? Que era um sonho, né? Uma história que eu namoro há muitos e muitos anos, que era resgatar esse personagem icônico aqui, ó, que é o Garra Cinzenta. Pessoal, para quem acompanha quadrinhos, né? Esse personagem é um personagem brasileiro dos anos 30, pessoal. Ele é de 1937, ou seja, ele é antes do Super-Homem e do Batman. Esse personagem, ele fez um sucesso enorme num jornal chamado A Gazeta, num suplemento de quadrinhos que existia, que era A Gazetinha, um jornal aí de São Paulo. E ele fez tanto sucesso que ele foi publicado lá fora, olha só, nos anos 30, em 37, ele foi publicado na França, Bélgica, México, Estados Unidos. Ou seja, ele já tinha viajado para outros países numa época que isso era simplesmente impensável, né? Para algum produto de cultura pop brasileiro. E aí eu peguei esse personagem, ele tem toda uma história em torno da criação do personagem, porque até hoje, Xará, não se sabe realmente quem é o autor, porque os colecionadores, né, esse personagem virou um objeto de culto por causa da sua importância, para quem gosta de quadrinhos, principalmente, né, para quem é colecionador. Os colecionadores chegaram ao nome de uma mulher, né? E que, para isso, é muito engraçado, porque tudo indica, né? Até hoje não se sabe, mas tudo indica que era uma mulher, a Helena, e aí ela tem toda essa história aqui no início, né? Tem toda essa história aqui no início. Esse aqui é o Garra Cinzenta dos anos 30, esse aqui. E aí tem toda essa história aqui, ó, mais de 80 anos de aventura e mistério. Deixa eu mostrar aqui. No início do quadrinho, eu conto essa história envolvendo a autora ou não, né? E depois começa aqui o quadrinho para a galera ver. Super bem feito, explosão, bomba, carro voando e tal. Tá aí, ó. É muita aventura, muita ação, como nos bons filmes de ação dos anos 80. Então, eu tinha essa missão, vamos dizer assim, Xará, de resgatar esse personagem, porque é um personagem muito importante para a história do quadrinho brasileiro e é um personagem fascinante,
não só pela riqueza do seu universo, né? Mas também por causa dessa coisa, desse mistério envolvendo os seus autores. Então, esse personagem, né, Garra Cinzenta, também está lá em promoção, e ele também está lá na Arkham, com bastante download já. Lá é The Grey Claw, né? A Garra Cinzenta é a mesma tradução, a tradução literal. E aí os gringos também estão curtindo bastante. E essas são as duas novidades assim mais fresquinhas, vamos dizer, né, da Super Prumo nesse ano. Mas como eu te falei, como eu estava conversando com você antes da gente começar, eu já estou preparando, espero terminar hoje, para entrar na gráfica no dia seguinte, uma história chamada A Cruz e o Aço, que é uma história de magia, de capa e espada, mas que traz um guerreiro templário, um soldado templário, e essa também é uma história que eu me orgulho muito, assim, estou super animado de trazer para o Brasil, primeiro porque é de um autor, né, ele é hispânico, ele é americano, mas de origem hispânica, o John de la Rose, e esse cara foi simplesmente indicado 6 vezes ao prêmio Hugo, que é um prêmio de ficção científica, né? Ou seja, o cara é um grande roteirista, um grande escritor, o cara é fera, e ele é um autor conservador, um autor religioso, e ele fez essa história de um templário justamente para colocar no papel, trazer para o quadrinho, para esse universo geek, uma mensagem de fé, né, de força da fé, da importância da fé nos nossos dias e de esperança. Então, eu queria muito, muito trazer esse quadrinho para o Brasil, e como eu te falei, estou terminando, né, a adaptação, e já agora em março também vai estar como mais um produto lá na nossa loja, mais uma novidade. Então, era isso, né, que eu queria passar para o pessoal, principalmente sobre essas novidades desse ano, né, um ano que já começa corrido, e pedir para o pessoal ir lá, não só para aproveitar o desconto, mas também para dar uma força para a gente, porque a gente precisa, né, Xará? A gente precisa, né, que o pessoal dê uma força, chegue junto, para a gente continuar esse trabalho aí, que, como você falou lá no início, a gente precisa como é que se diz, colocar a nossa bandeira aí nessa guerra cultural e ocupar espaços, né, passar nossa mensagem, nossos valores, nossos princípios conservadores para essa galera mais jovem, e também para que, né, os coroas comprem e passem à frente para os seus sobrinhos, para os seus filhos e assim por diante. A gente precisa ocupar espaço nessa guerra cultural, que, na verdade, é muito mais importante que a guerra eleitoral. Pelo menos assim eu vejo. Sem dúvida, Xará. Bom, para quem desejar comprar, ó, tá aí, ó, vou botar em tela cheia, né? Tá aí o site. Pois é. Super Prumo, né? Loja virtual aí, ó, vou descer para vocês verem aqui. Né, eu vi aqui que alguns kits estão com 50% de desconto, sim, é isso mesmo, sim, cara? Exatamente. O combo com todos os nossos quadrinhos, né, tem mais 2 quadrinhos que são obras do Chuck Dixon, que é um cara, se o pessoal der um Google aí, quem não conhece, cara fera, trabalha há mais de 40 anos para Marvel e DC, ele simplesmente escreveu o Justiceiro por mais de 10 anos, escreveu Batman, escreveu o Arqueiro Verde, G.I. Joe, enfim, o cara é fera. Eu tenho muito orgulho também de ter trazido essas HQs, esses quadrinhos deles para o Brasil. Tem um parceiro, um artista polonês também, que escreveu John Hardy, que é a história sobre um soldado polonês na Segunda Guerra Mundial, né? Eu sou um fã da história da Polônia, um povo guerreiríssimo,
que, sabe, lutou muito para ter a sua liberdade, a sua independência, ali esmagado entre Alemanha e Rússia, né? Eu adoro a história de perseverança e luta do povo polonês, e esse herói polonês, o Jan Hart, também a gente trouxe para o Brasil, e esse tem até uma pegada, né, para quem quiser presentear, né, os mais jovens, né? Esse tem até uma pegada quase que adolescente e também pode agradar, né, o adulto, mas o cara, o papai ou o tio pode comprar para dar ali a galera mais jovem. Então tem bastante coisa lá, e o combo, que é esse combo aí, justamente ele está com, se eu não me engano, está com 50% ou 55% de desconto. Então, se a galera quiser pegar tudo logo de uma vez, para nos dar uma força, também pode aproveitar. Muito bom o kit aí do Chuck Dixon, né? Lembrando que é facilitado o pagamento também, né, o Xará? Dá para parcelar aí no cartão também? Sim, pode comprar com cartão, e a entrega, né, é importante também falar isso, a entrega é super rápida. Essa loja, pessoal, a nossa distribuidora, perdão, é a SEDET, né? A SEDET é o principal hub de obras conservadoras hoje no Brasil. Todas as livrarias de grandes figuras conservadoras, como Lacombe, Aleda Nagli, Bernardo Kister, enfim, está todo mundo ligado a essa distribuidora que fica em Campinas, e o serviço deles, a logística é simplesmente fantástico, próximo até da rapidez da Amazon, dependendo de onde você compre. Se você mora em capitais, chega em 3 dias, entendeu? Então, é fantástico o serviço deles. Eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter feito essa parceria, e eles são fera. É isso aí, ó. Na tela aqui, vou deixar sozinho aqui, ó. Tá aí o lançamento. Tá aí. Do Xará, né? O Doutrinador, o Vírus Vermelho. Aproveite aí, ó. Valor promocional 25%. De lançamento. Poxa vida. Muito bom. Se você deixar de comer 2 lanches, você vai fazer um serviço excelente. Vai ficar mais saudável, vai ajudar o meu Xará. 2 McDonald's. 2 McDonald's, aí você vai adquirir aí o Doutrinador, o Vírus Vermelho, material de extrema e altíssima qualidade. Acho que dá para trocar a página aqui ou não? Isso, olha que coisa linda essa ilustração. Bom, como dizia, não sei se era uma música ou o que era, né? Mas você vai encontrar aí muito tiro, porrada e bomba, né, nesse quadrinho. Exatamente. E vai ser, tenho certeza que valerá. É um quadrinho de ação, cara. É um quadrinho, como eu falei, é uma ficção com o pé na realidade, mas assim, é correria, como se fosse num filme dos anos 80, sabe, do Schwarzenegger, do Stallone. É o que a galera gosta, o que o povo gosta. Show demais, ó. Agora eu vou exibir para vocês aí o Garra Cinzenta, tá aí, ó. Muito bom também a capa, show de bola. Eu sou apaixonado por desenho, cores, é maravilhoso. Eu vou fazer isso aqui no final já do nosso bate-papo. Vai que ele tira o desconto lá, né? E não vai adiantar eu brigar com ele, e você também não. Então já entra lá. O site é muito fácil de encontrar. Vou colocar na tela aí, ó, para vocês. Lojasuperprumo.com. Não tem erro, né? Você vê lá no canto esquerdo, lá em cima, lá, ó, o logotipo da loja, né? Super Prumo. E você vai encontrar aí diversas obras, né, um material de altíssima qualidade aí. E, né, para quem desenhou o Menino Maluquinho e inspirou o Maluquinho, que aqui vos fala, a descer a rua com a panela na cabeça, você já consegue ver aí o nível, né, de qualidade do material e desse dom, né, maravilhoso que Deus deu ao meu xará aí, o Luciano Cunha. Meu brother, para a gente encerrar aqui, eu sei que as horas já se avançaram, você precisa finalizar mais essa novidade aí que você já anunciou para a gente aqui. Eu gostaria, como você tem um trabalho diferenciado, né, mas isso se aplica em qualquer ramo, em qualquer área e em qualquer sonho. A gente sabe que
o brasileiro é um povo, por essência, um povo guerreiro, lutador, porém, ao mesmo tempo, é um povo que, né, normalmente fica desestabilizado sempre, né, não mantendo ali o seu sonho vivo, a frequência, a garra de lutar e acreditar até o fim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente fechar aqui essa live, motivando essa galera. Vale a pena acreditar no sonho, vale a pena, mesmo sozinho, né, como você relatou para a gente aí, você tinha um dinheirinho guardado lá e você falou, não, o meu trabalho é bom, sem modéstia. Quando é bom, é bom. Então, para você que nos acompanha, você que é bom em alguma coisa, um bom músico, você que é um bom apresentador, repórter, jornalista, seja lá o que for, dançarina, psicóloga, você que tem aptidão para algo cultural, para algo que você se inspira e inspira outras pessoas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem que vem direto aí do seu coração, parece né, tá parecendo agora um programa para casais, né, mas não é. É que você, eu tenho como referência, né, um lutador, mas mais do que isso, é um vencedor. O brasileiro precisa aprender a não apenas lutar a vida inteira, mas o brasileiro precisa sentir o gosto da vitória, que eu sinto nas suas palavras aí, nesse bate-papo muito bom nosso aqui, que foi exatamente o que você sentiu quando você se sentou, né, em uma cadeira de cinema e falou, pô, não sei se você já tinha imaginado isso, mas eu, particularmente, talvez eu não imaginaria, eu até sonharia, mas, né, eu penso que seria um sonho muito distante. Mas eu acredito que quando você sentou numa cadeira de cinema e viu um desenho seu ser materializado, se tornar um filme, né? E mais do que filme, né? O Doutrinador, ele virou também música, né? Além de filme, Sim. virou música, série de TV, né? Passou cerveja. Então, passou no canal TNT. Até cerveja. Virou segunda pele do Bruce Dickinson. Exatamente. Então, assim, eu penso que você imaginou que era um potencial, mas não imaginou que iria tão longe. Então, que eu gostaria que você encerrasse aí, deixando uma palavra para essas pessoas que têm talento, que têm qualidade, que têm aí sonhos a realizarem, para que eles continuem sonhando e trabalhando duro, que foi o que você fez, para que o seu sonho fosse parar na tela do cinema, inclusive de outros países aí, como França, Itália, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, né? Daqui a pouco vai passar o Doutrinador ali, né, exibido no Museu do Louvre, lá na França, lá em alta projeção. Pô, então, Xará, muito bacana a gente terminar assim, porque, olha só, né, eu não acredito em coincidências. Papai do Céu está sempre, né, nos guiando e nos, né, mostrando os caminhos, e eu acabei de falar sobre isso aqui para a diretora da escola da minha filha. Eu fui lá hoje para a gente trocar uma ideia. Tudo indica que eu vou... Ela pediu para eu fazer umas palestras lá para o pessoal assim que está, né? Hoje em dia, na minha época era 2º grau, né? Mas hoje é 9º ano, ou seja, a molecada que está ali com 15, 16 e está, né, nessa fase tão complicada de decidir o que vai fazer da vida e, né, principalmente hoje em dia, né, que a juventude tão assim massacrada como você falou lá no início, com tantos produtos culturais duvidosos, com valores completamente transviados, né? E aí eu estava falando com ela que justamente eu participei de um projeto no Sistema S, né, Firjan, SESI, aqui no Rio, e eu falava, né, nesse projeto, eu falava em comunidades aqui do Rio, né, falava para alunos de comunidades carentes, né, daqui do Rio, de favelas e tal, de áreas de risco, e aí eu falava com eles que justamente, né, eu sou da Baixada Fluminense, cara, eu sou de Duque de Caxias, aqui no Rio, que é também uma área complicada, né?
Baixada Fluminense é sempre marcada por muita violência, né? E eu falava para eles, cara, olha só, se eu, que vim de lá de Caxias, eu consegui fazer um filme tá em um monte de países, o meu personagem, meu trabalho é conhecido em vários lugares do mundo e tal, e trabalhei com ídolos meus, né? Não só no cinema, né? Como do Moscovis, mas também agora nos quadrinhos. Estou trabalhando com Chuck Dixon, com Mitchell Brettweiser. Ou seja, eu falava para eles que em tudo isso, né, além de muito, muito trabalho, eu coloquei, né, a minha alma, cara. E aí, Xará, quando você coloca a alma naquilo que você faz, seja lá o que você fizer, se você anda de skate, se você quer ser um skatista profissional, até um músico clássico, ou então um músico de rock, ou seja lá o que for, seja qual for a sua atividade, se você coloca a sua alma, isso fica, como eu falei anteriormente, isso fica impresso na sua obra, no seu trabalho. Isso fica impresso ali. E as pessoas, isso que é o mais importante, as pessoas reconhecem isso, entendeu? As pessoas veem que é verdadeiro, porque quando o cara bota a alma, é a verdade da pessoa que está ali impressa, escancarada, entendeu? E as pessoas, por mais que, né, o público em geral ache que isso é balela, que não tem, as pessoas, elas realmente notam isso. As pessoas notam que a sua alma está impressa ali. E aí, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como dar errado. Quando você coloca a alma, as pessoas notam e as pessoas compram o seu barulho, compram o seu trabalho, compram o seu projeto, compram a sua ideia. Eu sempre falo isso nessas palestras que eu dou, e também, recentemente, né, eu, por intermédio aqui, pelo convite inclusive, de um convite do meu ex-chefe, que era o cara que era dono da agência de publicidade, quando eu criei o Doutrinador. Ele me convidou para eu abrir o ano letivo da ISPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que você sabe, todo mundo que está nos vendo é uma instituição de ensino importante no Brasil, principalmente para essa área de comunicação. Praticamente a maior do país. E eu falei a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu falei lá para a galera, né, da comunidade carente, eu falei lá para pessoas que são abastadas. Eu falei, coloque a sua alma no seu trabalho que vai dar certo. As pessoas vão notar que a sua alma está impressa ali e vão comprar a sua ideia. Então, essa é a mensagem que eu posso dar para a galera. Show de bola. Aproveitando o gancho, mais uma vez, olha aí que maravilha. Entre e compre essa ideia, né? Que saiu do papel, literalmente, né? E virou realidade, né? Hoje, além de todo esse material, todas essas publicações, eu vou comprar uma camiseta dessa preta aqui, ó, no nosso próximo bate-papo. Estarei portando ela. Essa camiseta aí ficou importante agora. Essa camiseta aqui é show demais, né? Vou ver se algum... E detalhe, toda vez que eu for na Câmara Municipal, na Prefeitura, eu vou com ela. Quem conhece a obra já vai ficar ligado, né? Exatamente. O pessoal ali da Guarita já vai me olhar meio... Né? Vai ficar ligado. Esse cara é perigoso, esse cara é revoltado. É isso aí, pessoal. Então, né, comprem muito aí no site da Super Prumo, né, a loja, que também virou editora, né? Esse é o resultado de quando você aplica a sua alma, como o meu xará falou aí. Aplicou a alma, o negócio vai mais rápido, né? Então, aproveite aí os descontos, a promoção, tá muito boa, sensacional, e vamos que vamos. Meu amigo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por mais uma vez disponibilizar aí um período para a gente fazer
aqui um bate-papo descontraído, né? Agora nesse novo quadro aqui do Segunda Livre. Espero, né, quando tiver novidades e a sua nova obra aí for publicada, a gente marca de novo. A gente volta, faz um bate-papo aí. Até lá eu já vou ter feito algumas visitas na Câmara com a minha camisa do Doutrinador. E eu trago para vocês aqui os resultados dessas visitas, né, uniformizadas aí, mandando aquele recado, né, em alto e bom som, né, um recado visual que às vezes, né, vale mais do que 1000 palavras, uma imagem, né, é o que dizem por aí. Muito obrigado, querido. Valeu, Xará. Eu que te agradeço aí pelo convite. Eu adoro contar minha história. Foi sempre bom. Obrigado aí mais uma vez e um abraço para todo mundo que nos viu. E vamos nessa. Vamos nessa que a guerra é longa e a gente precisa ocupar espaço. Valeu, obrigadão. Show de bola, meu amigo. Até a próxima. Sucesso sempre aí. A gente vai se falando. Forte abraço. Valeu. Boa semana aí para todos. Obrigado para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrar aqui em alto estilo, né? Como sempre nós fazemos aqui. Agradeço a todos que comentaram, que enviaram aí essa live para mais lugares, né? Compartilharam nos grupos. E vamos encerrar aqui com o clipe, mais uma vez, do Doutrinador. E nós aguardamos você amanhã, né, na edição do Segunda Livre, a partir das 19 horas. Eu tenho certeza que valerá a pena demais tê-los aqui conosco mais uma vez. Saúde e paz, excelente semana, Deus abençoe a todos. Até a próxima edição do Segunda Livre Cultural. Forte abraço a todos. Obrigado, valeu demais. Fui! E aí vai mais um recado, né? Um recado da ficção, que é o sonho de muito brasileiro, né? Que se torne realidade. Então, para você que aceitou, né, estar na vida pública, faça isso com sabedoria e principalmente com decência, porque o Doutrinador vem aí e você pode ser a próxima vítima. Fui! Finaliza. Isso é política. A polícia ainda não tem pistas do manifestante mascarado que invadiu a sede do governo. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Enlouqueceu.